O vento cortante chicoteava o rosto de Seo Yun-a, enquanto ela corria pela escuridão, as batidas do coração se misturando ao eco de seus próprios passos sobre o solo de pedra. Não olhe para trás. Esse pensamento pulsava em sua mente como um grito de desespero. O tecido fino do hanbok esvoaçava atrás dela, arrastado pelo vento. Seu corpo tremia, não pelo frio da noite, mas pelo medo que a devorava por dentro. Ela precisava sair dali. O som de botas ressoava ao longe. Estavam perto. Ela virou bruscamente para dentro de um beco, os pés descalços escorregando na terra úmida. A respiração entrecortada queimava sua garganta. O cheiro da noite, madeira queimada, terra molhada e a maresia distante se misturava ao pânico que fervia dentro dela. A cidade de Gyeongseong dormia, mas ela não tinha esse luxo. Seus olhos buscaram desesperadamente qualquer saída. O porto. Se conseguisse chegar lá, teria uma chance, uma única chance. Mas então, algo a puxou para a escuridão. Um braço firme agarrou seu pulso e antes que pudesse gritar, uma voz grave e controlada sussurrou em seu ouvido: "Se quiser sobreviver, fique quieta." Seo Yun-a congelou. A respiração dela parou por um segundo. O cheiro de especiarias e couro macio a envolveu. O toque da pele quente contra seu pulso mandou um choque por seu corpo. Ela tentou se soltar, mas a mão dele não cedeu. Os olhos dele brilharam sob a luz fraca da tocha distante, negros como a noite, mas atentos. "Quem é você?" sussurrou a voz falhando. O homem inclinou a cabeça levemente, analisando-a como um predador que avalia a presa. Kang Ji-hun. O nome perfurou sua mente como uma lâmina. O rei. Seu corpo ficou tenso. Seu peito subia e descia em um ritmo frenético. O que ele estava fazendo ali? O eco de passos ficou mais alto. Os guardas estavam se aproximando. Ji-hun não a soltou. Em vez disso, puxou-a ainda mais para a sombra do beco, seu corpo bloqueando qualquer visão dela. O tempo parou. Os guardas passaram a poucos metros, suas armaduras reluzindo sob a luz das tochas. Yun-a prendeu a respiração. Se a vissem, era o fim. Os passos diminuíram. As vozes se tornaram murmúrios. Eles estavam procurando por ela. O silêncio se prolongou até que o último soldado desapareceu na rua ao lado. Somente então, Ji-hun afrouxou o aperto no pulso dela. "Ebyo está fugindo, precisa de um plano melhor." Yun-a se afastou dele, os olhos ainda arregalados. "Você me ajudou? Por quê?" Ji-hun sorriu de lado, mas não respondeu. Ela umedeceu os lábios, a mente girando. O homem diante dela não era apenas o rei, era alguém perigoso. E ainda assim, ele não a entregou. "Vai me entregar agora?" Ji-hun inclinou a cabeça observando-a. "Se eu quisesse, já teria feito isso." O tom despreocupado dele a irritou. "Então, por que não fez?" Ele cruzou os braços. "Porque você me diverte." As palavras a atingiram de um jeito estranho. Como se naquele momento ela não fosse apenas um peão para ele. Mas antes que pudesse perguntar mais, um novo som rasgou a noite. Mais guardas. A diversão nos olhos de Ji-hun desapareceu. Ele suspirou e virou-se para ela. "Venha comigo." Yun-a arregalou os olhos. "O quê?" "Se ficar aqui, eles vão te encontrar. Se voltar para seu pai, você será apenas uma peça no jogo dele. Mas se vier comigo, pode ser algo mais." O olhar dela vacilou. O que ele estava sugerindo? Ji-hun deu um passo à frente, sua presença dominando o espaço entre eles. Sua escolha, Seo Yun-a. A mente dela gritava para fugir, para não confiar nele. Mas o coração sussurrava algo diferente. A decisão foi rápida. Ela segurou a mão dele. E então, o destino foi selado. Agora, ao lado do rei, Yuna entra em um novo jogo.
um do qual talvez não possa escapar. O chão de pedra ecoava os passos apressados de Seo Yun-ah, enquanto ela atravessava os corredores escuros do Palácio Real. O frio da madrugada se infiltrava pelo tecido fino do hanbok, mas era a incerteza que fazia sua pele arrepiar. O que estava fazendo ali? Ao lado do rei, ao lado de Kang Ji-hun. Ele a guiava sem hesitação, como se tê-la ali fosse algo planejado há muito tempo. Mas para Yun-ah, cada passo era um território desconhecido. A grandiosidade do palácio se revelava aos poucos. Tapeçarias bordadas à mão, lanternas iluminando discretamente os corredores, um silêncio absoluto que pesava mais do que qualquer barulho. Aquela era a casa do rei, mas para ela era uma prisão dourada. Eles pararam diante de uma porta alta, entalhada com símbolos da linhagem real. Ji-hun virou-se para ela, os olhos afiados, analisando-a como se lesse algo invisível. Em sua expressão, a partir de agora, você fica aqui. Yun-ah sentiu um nó apertar sua garganta. Por quê? Ji-hun se aproximou um pouco mais. Porque a esta altura, seu pai já sabe que você fugiu. E ele não é o tipo de homem que aceita perder algo sem lutar. Yun-ah desviou o olhar. Perder? Era isso que ela era para seu pai? Um bem que poderia ser tomado ou recuperado? Ji-hun continuou. Se voltar para ele, não terá mais outra chance. Seu destino será selado ao lado de Seok-ho. A menção ao nome de Min Seok-ho fez um arrepio desagradável percorrer sua espinha. Aquele homem não era um noivo, era uma sentença. Ela fechou os olhos por um instante. O peso daquela decisão era esmagador. Mas então, algo a fez encará-lo. E por que você se importa? Ji-hun sorriu de lado, sem pressa, como se já esperasse essa pergunta. Eu não me importo. A resposta veio calma, fria, mas nos olhos dele havia algo mais. Ji-hun abriu a porta e deu um passo para trás, permitindo que ela visse o quarto. O espaço era elegante, mas sem ostentação exagerada. Uma lareira aquecia o ambiente, iluminando os móveis de madeira escura e os tecidos delicados. Havia um pequeno biombo, separando a área de descanso e uma escrivaninha com pergaminhos organizados meticulosamente. Nada ali indicava uma cela. Você não é uma prisioneira. As palavras dele pairaram no ar. Ela o encarou, tentando decifrar suas intenções. Então posso sair quando quiser? Ji-hun inclinou a cabeça, avaliando-a. Se conseguir passar pelos guardas, sim. A respiração dela vacilou. Então era isso. Ela não estava presa, mas também não era livre. Descanse, ele disse, já se afastando. Amanhã conversaremos sobre o que vem a seguir. A porta se fechou com um clique suave. Yun-ah estava sozinha. Ela não se moveu por um longo tempo. O fogo crepitava, jogando sombras nas paredes. Cada batida de seu coração parecia ecoar na sala vazia. Seus dedos deslizaram pelo tecido de sua roupa, apertando-o levemente. Ji-hun estava certo. Ela sabia disso. Mas confiar nele? Isso era outra história. No dia seguinte, Yun-ah descobrirá que no Palácio Real toda aliança tem um preço. A lareira crepitava, lançando sombras inquietas pelas paredes, enquanto Seo Yun-ah permanecia imóvel no centro do aposento. O calor das chamas era reconfortante, mas não o suficiente para dissolver o gelo que se acumulava em seu peito. Estava no Palácio Real e não havia mais volta. O silêncio do quarto pesava. O ambiente era maior do que qualquer outro em que já havia estado e, ao mesmo tempo, tão claustrofóbico quanto a cela de um prisioneiro. Era essa a sensação de estar sob o domínio do rei. A porta se abriu sem um único aviso. Kang Ji-hun. Ele entrou com sua postura sempre impecável, vestindo um hanbok negro com detalhes dourados discretos que contrastavam contra a suavidade das luzes.
O brilho das chamas refletia em seus olhos escuros, analisando-a como um jogador de tabuleiro, que avalia a próxima peça a ser movida. Yuna não recuou. Se demonstrasse fraqueza, estaria perdida. Por quanto tempo pretende me manter aqui? Ji-hun inclinou levemente a cabeça, um sorriso discreto brincando nos lábios. A pergunta certa seria, por quanto tempo você pretende ficar? Ela cruzou os braços, o olhar afiado. Não tenho escolha. Ji-hun caminhou até a escrivaninha, onde uma pequena bandeja com chá havia sido deixada. Ele serviu-se com calma, como se aquela conversa fosse apenas mais um detalhe trivial do dia. Tem, sim! Yuna franziu a testa. O rei finalmente ergueu os olhos para ela, agora mais sério. Posso enviar você de volta para seu pai agora mesmo. Ele irá trancá-la em seus aposentos até que seu casamento com Min Seok-ho seja oficializado. Ele fez uma pausa, permitindo que o silêncio amplificasse o peso de suas palavras. A tensão entre eles cresceu. Você fica aqui. O coração de Yun-ah deu um salto, uma escolha que não era realmente uma escolha. Se ficasse, pertenceria a Ji-hun. Se voltasse, pertenceria ao seu pai. Em nenhum dos cenários era livre. Ela respirou fundo. E se eu aceitar ficar? Ji-hun a observou por um longo momento antes de responder. Então, Seo Yuna, você não será mais uma peça no jogo do Duque Seo. Mas isso não significa que estará fora do tabuleiro. Ela o encarou, tentando decifrar suas intenções. O que quer de mim? Ji-hun se aproximou um pouco mais. Seu olhar não vacilou, seu tom permaneceu tranquilo, mas carregado de algo mais profundo. Quero ver até onde você pode ir. A resposta a fez estremecer. Ele não queria apenas protegê-la, queria testá-la. O olhar de Ji-hun caiu sobre um objeto na escrivaninha, um anel de sinete, um símbolo imperial gravado em ouro. Ele o girou entre os dedos pensativo. Você acha que eu te trouxe para cá porque me importo? Ela não respondeu. Ji-hun sorriu, um sorriso frio, enigmático. Sei que pensa que sou um jogador, e está certa, mas jogadores inteligentes não pegam peças inúteis. Yun-ah sentiu o peso daquelas palavras. Ele a via como um recurso, mas isso também significava que, pela primeira vez, ela não era um fardo. Era algo que poderia ser valioso. Antes que pudesse processar tudo o que aquilo significava, um som forte interrompeu a tensão entre os dois. 3 batidas firmes na porta. Os dois se viraram ao mesmo tempo. Um dos conselheiros reais entrou apressado, os olhos evitando encontrar os de Yuna. Ele se curvou diante de Ji-hun e disse em voz baixa: Vossa Majestade, há um mensageiro do Duque Seo esperando no pátio. O tempo pareceu congelar. Yuna sentiu o sangue gelar. O Duque não perdeu tempo. Ji-hun suspirou e passou uma mão pelos cabelos, um gesto breve de frustração. O que ele quer? O conselheiro engoliu em seco. A devolução imediata de sua filha. O peito de Yuna apertou. Era isso. Seu pai não desistiria tão facilmente. Ji-hun olhou para ela por um longo momento, a expressão inalterada. Mas, em seus olhos havia algo novo. Ele não podia simplesmente entregá-la de volta. Não agora. Se o fizesse, seria uma demonstração de fraqueza. Se recusasse, provocaria o Duque. Yuna não era apenas uma mulher em fuga. Agora era uma disputa de poder. Ji-hun finalmente desviou o olhar e virou-se para o conselheiro. Mande o mensageiro entrar. Vamos ver o que o Duque Seo tem a oferecer em troca. O frio se espalhou pela pele de Yuna. A partida havia começado. O Duque Seo não aceitará uma negativa. E Ji-hun precisa decidir seu próximo movimento. O vento frio atravessava as janelas altas do Palácio Real, trazendo consigo um silêncio denso, carregado de presságios. Seo Yun-ah estava sentada,
À beira da grande escrivaninha de madeira entalhada, os olhos fixos nas chamas da lareira. A dança do fogo lançava sombras sobre as paredes, refletindo a inquietação em seu peito. Ela estava encurralada. Desde que chegou ali, não dormira direito. A presença de Kang Ji-hoon ainda a inquietava. Ele não demonstrava pressa em definir seu destino, mas a cada olhar, a cada palavra não dita, ela sentia que havia algo que não lhe estavam contando. Ela passou os dedos pelo pergaminho aberto sobre a mesa. O rei recebera uma carta do Duque Seo mais cedo. Devolva minha filha, ou sofrerá as consequências. A mensagem não era uma ameaça velada. Era uma declaração de guerra. Yun-ah sabia que Ji-hoon jamais cederia a um ultimato tão descarado. Mas então, o que ele pretendia? O som de passos interrompeu seus pensamentos. A porta se abriu e Kang Ji-hoon entrou com a mesma postura calculada de sempre. Seu hanbok escuro se movia suavemente com seus passos e seus olhos pousaram diretamente nela. Ele não precisou falar nada. Yun-ah percebeu. Ele já havia decidido. Você não vai me entregar, não é? Ela perguntou, sua voz mais firme do que se sentia por dentro. Ji-hoon parou à sua frente, observando-a por um longo momento, antes de soltar um leve sorriso. Ainda acha que é sobre você? O coração dela vacilou. Ele caminhou lentamente até a lareira e pegou a carta do Duque, segurando-a entre os dedos. O pergaminho amassou sob sua pressão antes de ser jogado ao fogo. Isso é sobre poder, Seo Yun-ah. Ela engoliu em seco. E eu sou apenas uma peça nisso? Ele virou-se lentamente, o brilho das chamas refletindo em seu olhar profundo. Não exatamente. O silêncio pairou entre eles. O peito de Yun-ah subia e descia devagar. Ela não queria ser apenas uma moeda de troca, mas ao mesmo tempo se tornara algo maior do que imaginava. Foi quando percebeu. Se o Duque não a tivesse enviado para aquele casamento, se ela nunca tivesse fugido, Ji-hoon jamais teria se importado com seu nome. Mas agora, ele se recusava a entregá-la. Isso significava algo. Mas antes que pudesse perguntar, um leve som deslizou sob a porta. Seus olhos baixaram. Um pequeno pedaço de papel. Ji-hoon percebeu no mesmo instante. Seu olhar endureceu, e ele caminhou até a porta, abrindo-a em um movimento rápido. Nada. Apenas um corredor vazio. Yun-ah já havia pegado o bilhete, o coração disparado. Os dedos tremiam ao desdobrar o papel fino. 4 palavras. Não confie no rei. O tempo pareceu parar. Ela levantou os olhos, sentindo a tensão crescer dentro de si. Ji-hoon deu um passo à frente, olhando diretamente para o pedaço de papel em sua mão. Ele já sabia o que era. Yun-ah apertou os lábios. De quem é isso? A expressão de Ji-hoon permaneceu neutra, mas havia algo nos olhos dele, algo perigoso. Ele estendeu a mão. Me dê isso. Yun-ah hesitou. Por quê? Ji-hoon não piscou. Porque você não quer a resposta. O fogo estalou atrás dele. O silêncio entre os dois era espesso, tenso. Finalmente ela soltou o papel. Ji-hoon o pegou com um único movimento e, sem desviar os olhos dela, o jogou nas chamas. O pergaminho começou a se encolher sob o calor. As palavras desapareceram antes que ela pudesse lê-las novamente. Mas não precisavam ser lidas outra vez, elas já estavam gravadas nela. Você queimou sem nem olhar. Sua voz saiu mais baixa. Ji-hoon sorriu de lado, porque eu já sabia o que dizia. Yun-ah sentiu um frio na espinha. Então é verdade? Ele cruzou os braços. O que é verdade, seu Yun-ah? Ela o encarou, sentindo o coração martelar contra as costelas. Eu não deveria confiar em você. Ji-hoon segurou seu olhar por um longo momento. Então deu um passo para trás. Ótimo. Ela franziu a testa. O quê? Agora sim, podemos conversar de verdade. O jogo de poder entre Ji-hoon e Yun-ah
se intensifica. Ela pode confiar nele ou deve descobrir a verdade por conta própria. A chuva caía fina sobre o telhado do Palácio Real, o som ritmado misturando-se ao peso sufocante no peito de Seo. Yuna, sentada à beira da cama, os olhos fixos na porta fechada, ela sentia a verdade bater contra sua mente como um martelo impiedoso. Ela teria que partir. Seu pai não aceitaria mais desafios. O Duque Seo exigia sua volta, e Ji-hun não moveu um dedo para impedir. O eco dos passos no corredor a fez levantar-se instintivamente. Ele estava vindo. A porta se abriu sem cerimônia. Kang Ji-hun entrou, seu hanbok negro ainda úmido da umidade do ar. Os olhos eram uma tempestade contida, mas o silêncio entre eles dizia mais do que qualquer palavra poderia. Yuna não se moveu, ele também não. A carruagem está pronta. A voz dele finalmente cortou o ar. Ela esperou algo mais, uma hesitação, uma mudança. Nada. Aquela era a resposta de Ji-hun. Entendi. Sua própria voz saiu mais fria do que pretendia. Ji-hun fechou os olhos por um breve segundo, como se absorvesse o peso daquilo. Mas quando os abriu novamente, era como se já a tivesse esquecido. O nó na garganta dela apertou. Ele deu um passo para trás, abrindo espaço para que ela passasse. Yuna sustentou seu olhar antes de finalmente se mover. Cada passo era uma luta contra o desejo irracional de se virar, de perguntar, por que não me impediu? Mas essa não era a história dela e Ji-hun. Ele nunca impediria. Atravessou os corredores do palácio sem olhar para os lados. Criados a observavam em silêncio. Guardas mantinham os olhos fixos no chão. Todos sabiam que ela estava sendo enviada embora. Todos sabiam o que isso significava. Ao sair pelos portões do palácio, a carruagem já aguardava, coberta de ouro e brasões de sua família. Um lembrete de que ela nunca esteve livre. O cocheiro abaixou a cabeça em respeito. Yun-a hesitou. Seu corpo queria resistir, mas seu destino já estava selado. Colocou um pé no primeiro degrau da carruagem. Foi então que sentiu um olhar. Virou o rosto no último instante. Ji-hun ainda estava ali. No alto da escadaria do palácio, as mãos cruzadas atrás do corpo, o rosto inexpressivo. Mas os olhos diziam algo mais. O tempo pareceu se estender entre eles. A chuva caía devagar, criando um véu invisível entre os dois. Então, sem uma palavra, Ji-hun se virou e entrou no palácio. A carruagem se moveu, e com ela, algo dentro de Seo Yuna se quebrou. O palácio do Duque Seo era tão grandioso quanto o do rei, mas não havia nada acolhedor ali. A sala principal estava iluminada apenas por tochas, e sentado no centro, o homem que decidiu seu destino sem sequer perguntar, seu pai. O Duque Seo não moveu um músculo quando ela entrou. Seu olhar avaliou-a como se estivesse observando um bem retornando para seu devido lugar. O silêncio foi cortado apenas pelo tilintar de sua taça de vinho ao ser colocada na mesa. Muito bem. Uma única palavra. Yuna permaneceu de pé. Não responderia. O duque se levantou, caminhando lentamente ao redor dela. Seu casamento com Min Seok-ho será antecipado. A espinha de Yun-a gelou. Era isso. Não importava o que acontecesse, seu destino já estava selado. Os dedos dela se fecharam ao lado do corpo. Eu não quero esse casamento. Seu pai parou ao lado dela. Ela sentiu o peso do olhar dele sem precisar encará-lo. Se fosse sobre o que você quer, não estaríamos tendo essa conversa. A raiva ferveu dentro dela. Mas de que adiantava resistir? O duque suspirou, ajeitando a manga do hanbok. Espero que sua passagem pelo Palácio Real tenha lhe ensinado uma coisa. Ela não respondeu. Ele continuou. Em um jogo de poder, não há espaço para sentimentos. O olhar dela encontrou o dele. E o rei sabe disso melhor do que ninguém. A chuva persistia naquela noite.
O vestido de noiva jazia dobrado sobre a cama. As joias estavam preparadas. O casamento aconteceria ao amanhecer. Seo Yun-ah não teria mais uma segunda chance. Um trovão ecoou ao longe. Ela sentou-se à beira da cama, os olhos fixos no nada, o coração pesado, os pensamentos confusos. Mas então, um som. Algo deslizou sob a porta. Os olhos dela baixaram lentamente. Uma carta. O coração dela disparou. Ela se inclinou para pegá-la, as mãos trêmulas ao desdobrar o papel. A tinta ainda fresca, as palavras simples. Não diga sim. A respiração dela falhou. O selo quebrado. Da carta caiu sobre a mesa. A marca do Palácio Real. Ji-hun. A dúvida se instala. Ji-hun permitiu sua partida, mas agora ele quer impedi-la? A tinta da carta ainda estava fresca, como se as palavras tivessem sido escritas com urgência, com algo não dito escondido entre as entrelinhas. Não diga sim. Seo Yun-ah sentiu os dedos tremerem ao apertar o papel. Era a caligrafia de Ji-hun. O coração dela bateu contra as costelas, como se quisesse escapar. Ele a deixou partir, mas agora a impedia de seguir adiante. A tempestade lá fora rugia, trovões ecoando pelos corredores do palácio do duque. Seu pai não esperaria. O casamento aconteceria ao amanhecer. Ela não podia hesitar. Com a respiração entrecortada, desdobrou o papel novamente, buscando uma resposta além das palavras escritas. Não havia nenhuma explicação, nenhuma promessa, nenhuma confissão. Apenas uma ordem curta, desesperada. Ji-hun queria impedi-la. Mas por quê? O som de passos ecoou pelo corredor. Ela rapidamente escondeu o bilhete dentro da manga larga de seu hanbok. A porta se abriu. Min Seok-ho entrou, o homem que seria seu marido. Seus olhos a examinaram com frieza. O sorriso dele era treinado, sem uma única rachadura, sem um único traço de humanidade. Amanhã será um grande dia, ele disse. Cruzando os braços, Yun-ah manteve-se ereta, recusando-se a demonstrar medo. Se é assim que deseja chamar minha sentença, fique à vontade. Seok-ho riu baixinho, aproximando-se com calma. Você ainda acredita que tem escolha? Ela não respondeu. Seok-ho inclinou a cabeça. O rei te encheu de ilusões. Acha que ele realmente se importa com você? O nome de Ji-hun fez algo dentro dela se revirar. Seok-ho notou. Veja, Seo Yun-ah. Ji-hun e eu somos muito parecidos. Ela franziu a testa. Ele sorriu. Para nós, tudo não passa de um jogo. Mentira. Ela sabia que era mentira, porque os olhos de Ji-hun nunca foram vazios, como os de Seok-ho. E agora ele estava tentando impedi-la de casar. Isso significava algo. Seok-ho virou-se lentamente para sair. Vista-se bem amanhã. O império inteiro estará assistindo. Yun-ah permaneceu imóvel até a porta se fechar. Então ela correu para a janela. O vento açoitou seu rosto quando abriu as cortinas. Lá fora, o pátio estava escuro, mas algo chamou sua atenção. Um cavalo parado na floresta distante. E um homem vestido de preto ao lado dele. Ji-hun. O ar fugiu de seus pulmões. Ele não estava apenas mandando bilhetes, ele estava ali. O coração dela saltou. Se ele veio pessoalmente, então isso não era um jogo. A decisão veio antes que pudesse pensar. Ela não podia esperar o amanhecer. Seo Yun-ah abriu a porta do quarto devagar, sabendo que aquela noite mudaria tudo. Yun-ah precisa fugir antes que seja tarde. Mas Ji-hun realmente veio para salvá-la ou para algo mais? A madrugada estava densa, carregada com o cheiro da tempestade. Seo Yun-ah sentia a umidade fria colando-se à pele enquanto seus pés se moviam com pressa pelo longo corredor de pedra. Cada passo ecoava como um aviso. Atrás dela, a luz bruxuleante das tochas tremulava, lançando sombras irregulares nas paredes. Ela não podia hesitar.
Ji-hun estava esperando. O bilhete dele ainda estava dentro da manga do hanbok, a tinta ainda fresca. Não diga sim. Ela não precisava de mais nada. O pátio do palácio do Duque Céu estava escuro, exceto pela luz prateada da lua refletindo na chuva acumulada no chão de pedra. E ali estava ele, Kang Ji-hun, vestido em trajes escuros, a postura firme, um cavalo negro ao seu lado. Seus olhos encontraram os dela no mesmo instante. O peito dela apertou. Ele realmente veio. Ji-hun não sorriu, não demonstrou pressa, mas seu olhar era um comando. Venha. Yun-a olhou para trás por um instante. Se desse mais um passo, não haveria volta, mas quando houve volta desde o momento em que o conheceu, ela respirou fundo e correu. Ele a puxou para cima do cavalo sem hesitar, os braços fortes a segurando firme enquanto montava atrás dela. Segure-se. Antes que ela pudesse responder, o cavalo disparou na escuridão. O vento cortava o rosto de Yun-a, os pingos de chuva, misturando-se com o calor da pele de Ji-hun contra suas costas. Por um momento, tudo sumiu. O medo, o destino imposto, seu pai, Seok-ho. Só existia a fuga, mas eles não haviam ido longe. Um grito soou no portão do palácio. Parem! A estrada à frente se iluminou com tochas, guardas. Ji-hun puxou as rédeas bruscamente, o cavalo relinchando e girando no lugar. Eles estavam cercados. Yun-a sentiu o desespero subir pela garganta. Eles chegaram tarde demais. Ji-hun segurou seu pulso firmemente, os olhos cravados nela. Confia em mim? O coração dela disparou. A resposta veio antes que pudesse pensar. Sim. Ji-hun puxou sua mão. E no instante seguinte, saltaram do cavalo. A terra molhada amortizou. A queda. Yuna sentiu o impacto percorrer seu corpo, mas Ji-hun a segurou firme, arrastando-a para trás das rochas que ladeavam a estrada. Os guardas não os viram imediatamente. Estavam ocupados com o cavalo que galopava sozinho na escuridão. Precisamos correr para o rio, Ji-hun sussurrou. Há um barco esperando, um plano. Ele já havia planejado tudo. Eles se moveram rápidos, mas não o suficiente. Uma voz cortou a noite. Encontrem eles! Os guardas se espalharam. A caçada começou. A floresta estava densa, os galhos arranhando a pele de Yun-a conforme ela corria, sentindo o calor do corpo de Ji-hun ao seu lado. Cada respiração era um desafio, mas eles estavam perto. O som da água se tornou audível. O rio. Ji-hun a puxou pela mão e, de repente, estavam diante do barco. O barqueiro, uma figura oculta sob um capuz, os encarou rapidamente antes de acenar com a cabeça. Mas o primeiro grito soou atrás deles. Os guardas os viram. Flechas foram disparadas. Ji-hun empurrou Yun-a para dentro do barco e sacou a espada, desviando um dos ataques. Vá! Ele ordenou. Yun-a virou-se, o coração batendo no peito. Ele ia ficar para trás. Ji-hun a olhou uma última vez, e então saltou para dentro do barco. O barqueiro empurrou o remo com força. A correnteza os levou. Os guardas ficaram para trás, as tochas ficando menores na margem. Eles conseguiram. Yun-a sentiu os músculos relaxarem, o ar saindo dos pulmões. A mão dela ainda estava entrelaçada na de Ji-hun. Ela o encarou, a respiração entrecortada. Ah, você veio por mim. Ele ficou em silêncio por um momento. Então sua voz soou mais baixa do que o normal. Eu sempre viria. Os olhos de Yun-a se encheram de algo quente, algo que não poderia ser dito em palavras. Eles se olharam sob a lua. E naquele instante, souberam. Dias depois. A aldeia onde estavam escondidos era tranquila, isolada, sem rumores de perseguição. Mas Ji-hun sabia que não poderiam ficar ali para sempre. Ele olhava para o horizonte, pensativo, até sentir a presença de Yun-a ao seu lado. Ela se aproximou, devagar, mas sem hesitação.
O que vem agora? Ela perguntou. Ji-hun não desviou o olhar do céu. Agora você escolhe. Ela piscou. Ele finalmente virou-se para encará-la. Por toda a sua vida, os outros decidiram por você. Ele segurou sua mão. Dessa vez, quero ouvir sua resposta. Yun-ah sentiu o peito apertar. Ela fechou os olhos por um instante, absorvendo o vento, a liberdade, o homem diante dela. Então, quando os abriu novamente, a escolha já estava refeita. Ela apertou os dedos ao redor da mão dele. Meu lugar é onde você estiver. O sorriso que Ji-hun deu foi pequeno, quase imperceptível. Mas pela primeira vez, ele parecia real. Ji-hun e Yun-ah, lado a lado, prontos para enfrentar o futuro juntos, não como rei e dama, mas como iguais. Fim.